A criatividade dos estudantes não tem limite por tentar colar em prova. Aqui estão os piores infratores, começando por coisas estúpidas e chegando a casos inacreditáveis e consequências nacionais. Então, tu já colou na prova? Então você tá botando na cadeira para tu relembrar o que tu fazia antigamente. Então vamos direto pro nosso vídeo. Quem nunca colou, né, gente? Vamos julgar ninguém aqui. Bora lá. Eita, gente, já começamos bem. Como assim, minha gente? Uma escuta. Eita, esse estudante estava no meio da Isso sua aqui eu só prova vi de em filme, medicina, viu? quando uma Daqui equipe é de inspeção extremo? surpresa chegou ao local e fez uma revista em todos na sala de provas. Embora Foi não na tenha faculdade, percebido imediatamente gente. um minúsculo Olha dispositivo na sua orelha, isso. o celular De escondido que já vi, no bolso de só trás vi desse cabeça filme, de vento gente. chamou atenção. O Quando pessoal tem perceberam que estava evoluído hoje em conectado dia, a hein? algum tipo de dispositivo Bluetooth, a farsa dele foi descoberta. O escândalo ocorreu em 2022 na Faculdade de Medicina de Indore, na Índia, Caramba, depois gente, que o na minha estudante época desesperado era só reprovou mesmo várias vezes na sua papel prova de e... medicina geral. Uma investigação foi iniciada e o dispositivo foi Que revelado como sendo uma doido. espécie de microfone barra Eu ia ser alto-falante atendido que por um permitia que médico alguém do desse. outro lado lhe Deus me desse defenda, respostas. que E o tá que com é estudo. impressionante é que o Não dispositivo tinha estudou, sido não. implantado de maneira cirúrgica na sua orelha por um cirurgião paramédico. Se a pessoa era afiliada à escola ou não, não sabemos. Apesar de ter irritado os examinadores e ter a sua folha de respostas confiscada, outros alunos ficaram impressionados, com um deles dizendo: "Acho que essa aí merece diploma." Mas toda semana surgem sites que visam abertamente os estudantes, anunciando dispositivos de cola de alta tecnologia inovadores que não exigem Caramba, minha cirurgia. Olha só essa gente. obra-prima moderna. Um boné equipado com Existe fones de gente- ouvido de condução óssea escondidos, anunciado na internet Que por apenas doido. $80. Na Os internet fones de tem ouvido de coisa pra condução você óssea podem trapacear. contornar completamente o tímpano, Tá muito transmitindo fácil hoje em vibrações dia. sonoras diretamente através das suas maçãs do rosto e pro ouvido interno. E como o boné tem Bluetooth, ele pode se conectar ao seu telefone para que alguém possa ligar para você e lhe dar as respostas sem ninguém mais saber. Ou pelo menos essa é a ideia. Na verdade, nenhum bom examinador vai deixar você entrar com o seu boné UB tentando parecer descolado. Mas em setembro de mesmo, não. 2021, 10 alunos tentaram colar usando chinelos. Pois é, eles estavam equipados com dispositivos Essa Bluetooth do chinelo é escondidos boa nas solas, também. capazes Não de faça isso receber em casa. chamadas e transmiti-la para minúsculos receptores nos ouvidos. E detalhe curioso, custaram 600 mil rúpias. Que Isso é tipo inteligente, isso aqui é $6.800. muito inteligente. Como assim? Quando eu era estudante eu mal conseguia pagar um miojo. Você já arriscou sua vida só para passar numa prova? Porque em Bihar, na Índia, em 2015, Não. alunos e alguns pais Não levaram a cheguei a cola a esse outro extremo. patamar. Eu digo isso literalmente. Como assim, gente? O pessoal tá nos muros e a pessoa cai daí já tá, poxa, a galera tá na janela, gente. Isso é uma Esse escola? deve ser o método de Parecendo um cola mais presente. descarado, corajoso e ao mesmo tempo estúpido Gente, já flagrado por uma câmera. Esse bem bando de aspirantes estúpido. a Homem-Aranha tava escalando os muros da escola em plena luz do dia para entregar colas pela janela, enquanto funcionários, E, gente, eles policiais estão e até o entregando. noticiário da noite assistiam a cena. Meu Deus do céu. Alguns policiais foram até acusados de aceitar suborno para fingir que não viram nada. A consequência é que mais de 700 alunos foram Caramba. expulsos por cola flagrante e quase 300 pais foram presos no total, com punições que variam de multas de Os 2 pais mil foram rúpias, presos. ou $36 até Gente, a não é prisão. só uma Não pessoa é a maneira mais disfarçada gangster ali. de se encontrar em uma É cela. todo mundo. Imagina ter que explicar. Ah, pois é, eu tava lá escalando o muro pra dar uma cópia do teorema de Pitágoras pro meu amigo e fui pego. Imagina a reação dos caras da máfia que dividem cela com você. Que ostentação. Uma piada, Claro né? que o vídeo é engraçado, mas o desespero é real. Na Índia, os pais exercem uma pressão incrível sobre os seus filhos para eles terem um Gente, bom os desempenho pais- acadêmico. Então não é de se admirar que alunos e pais arrisquem a vida Literalmente. por uma cola. Ainda assim, eu acho que a expressão subir a escada do sucesso pode ter sido levada meio a sério demais aqui. Em 2019, Bem um a estudante sério. canadense com conhecimento de tecnologia revelou um plano genial que havia bolado no ensino médio. Ele esvaziou 2 canetas e preencheu com 2 pilhas bem pequenas e um dispositivo de vibração do tamanho de uma unha do dedo mínimo. Aí você pergunta, pra quê? Pra que ele pudesse dar uma pro Pra amigo quê? e os dois pudessem usá-las pra enviar sinais em código Morse um pro outro do outro lado da sala. Caramba, gente, Alguns usaram cliques código. e pronto, mensagem enviada. Incrivelmente funcionou, pelo menos por 2 anos. Só que Nesse- os dois idiotas nesse caso esqueceram aqui, de um um detalhe estudou e o minúsculo. outro não, A né? vibração faz barulho. Pois é, um dia o amigo colocou a caneta na mesa justamente quando ela começou a vibrar e o barulho ficou tão alto que os estudantes Que foram pegos na hora. E aqui tá o vacilo. detalhe crucial. Como se aprender cada ponto e traço não fosse suficiente, nenhum dos dois precisou colar. Uma média quase perfeita de 3,9 de 4. Já estando no topo da turma, eles só fizeram isso porque estavam achando tudo chato. Você já se saiu tão bem na escola, a ponto Eles de só se queriam um perguntar, pouquinho de como é que eu posso adrenalina comprometer na sala de totalmente as aula. minhas notas? Pois é,
eu também não. Apesar de ter infração acadêmica registrada em seu histórico escolar, esse aluno estava confiante de que isso não ia prejudicar suas perspectivas de emprego. Segundo ele, era só mentir e dizer que foi um mal-entendido. Sim, muito idiota. Já esse aluno achou que poderia se safar com um truque descarado com uma garrafa d'água. Ou seja, ele criou cuidadosamente uma cola disfarçada de rótulo nutricional e colou na parte externa da garrafa à vista de todos. Por 20 Gente, isso aqui minutos, tá genial, esse tipo de cola aqui, como tá se a muito sua vida bom. dependesse disso, até que foi lá e arrancou dele. A cola foi exposta. Nota 10 para criatividade, nota 0 para execução. Pelo menos esse cara foi esperto o suficiente para escrever suas anotações na parte interna do rótulo antes de colar de volta. Mas se você achou essa uma ideia boba, espera até ouvir falar da próxima genialidade. Uma futura advogada colando em um livro de leis. Em 2017, uma estudante de direito em Londres achou que seria uma boa ideia contrabandear 24 páginas com anotações com tinta invisível dentro de um livro de leis. Olha que ironia. Gente, tudo bem que a prova permitia consulta, mas não a lanterna UV que ela tirou do bolso. Um simples movimento e ela acendeu as suas anotações secretas e apagou de vez as suas chances de virar juíza. Agora, como é que uma aspirante advogada achou que ia se safar com uma tática tão óbvia é um mistério pra mim. Essa foi ridícula, amiga, porque o vetor lanterna não tem nada a ver. Recebendo um reprovado em todos os módulos e tendo o caderno retido como prova. E acredite, ela ainda teve a audácia de recorrer ao escritório do árbitro independente do Reino Unido, alegando penalidade injusta. Mas veja que surpresa, ela perdeu o caso. Que pena. Mas pelo menos ela tentou ser esperta. Outra aluna optou pelo método tradicional com papel e caneta, só que escolheu um esconderijo bem questionável. Esse era o meu método. Anotações em pedaços de papel dentro do caderno. Calça. Claro, isso poderia ter enganado alguns. Olha que ela colocou, mais gente. do que ficar levantando a sua saia toda hora em meio a uma prova com uma examinadora te olhando. Não demorou até ela ser pega. Melhor que não tenha sido um marcador permanente, porque senão, além de passar esse vexame, ela ainda ia se transformar em um verdadeiro quadro humano. Peraí, foi exatamente isso que esse garoto fez. Um usuário do Reddit que já teve o post deletado contou que em 2019, sua sogra, que era professora, viu um idiota rabiscando todas as anotações de cabeça para baixo na barriga com caneta permanente. O aluno nervoso foi pego quando começou a suar e levantou a camisa para ler as anotações. Nesse caso, acho que reprovar de ano teria sido menos constrangedor do que essa vergonha. Esse foi ridículo e demais. Temos outro estudante de direito ainda passou que achou vergonha que anotar com a coisas sogra. em papel era muito convencional. Em vez disso, ele virou Picasso, só que com canetas. Usando uma agulha, o garoto gravou meticulosamente anotações minúsculas em 11 canetas e as escondeu no bolso da camisa, cada uma cuidadosamente numerada para diferentes lições. Caramba, quanta dedicação. E a matéria? Era só direito processual penal. Fala sério, né? Isso é tipo plagiar um romance de sucesso para uma aula de escrita criativa. Em 2017, a professora Yolanda Deluque confiscou as canetas de seus alunos na Universidade de Málaga. 2 anos depois, ela compartilhou uma foto do material de estudo ilegal no Twitter. O próprio culpado falou que tudo que precisava fazer era trocar a ponta de grafite de uma lapiseira por uma agulha, e a partir daí ia ficar super fácil. Aliás, alguém até respondeu mostrando a sua própria versão. Gente, mas vai dar trabalho demais a impressionante habilidade não mudou o fato de que ele ainda foi pego, porque ficou trocando de caneta várias vezes. Ele reprovou nessa disciplina. O aluno teve que repetir o ano inteiro do curso, além de outros alunos ficarem furiosos com ele. Então a universidade começou a receber denúncias anônimas sobre outros trapaceiros. Pois é, se você ainda não percebeu, colar não é tão raro quanto parece. De acordo com o Centro Internacional para a Integridade Acadêmica, tá vendo que até nas faculdades as pessoas fazem isso, não é só na escola admitiram mesmo. ter colado de alguma forma. Inacreditável, né? Mas não é de hoje. Lá atrás, na China Imperial, já em 605 depois de Cristo, a garotada era muito criativa. Os alunos mais ambiciosos da época não faziam testes comuns tipo um Enem. Eles enfrentavam os lendários exames Queju e decidiam as pessoas selecionadas para serem funcionários do Estado do Império. Tranquilo, sem pressão. O currículo focava nos clássicos confucionistas, estratégia militar e uma série de outras coisas interessantes, como impostos. Aí que os alunos se encarregaram de aprender a arte de dominar a cola definitiva. Imagina pequenos pergaminhos escondidos em vestes, escritos com uma caligrafia quase microscópica e trajes íntimos inteiros cobertos com textos que os alunos davam uma espiada. Até mesmo pães cozidos no vapor, às vezes serviam como esconderijos comestíveis para as colas. Isso sim que é digerir a lição de casa. Um pedaço de seda amarelada, guardado no Museu de Nanjing, medindo cerca de 15 por 74 centímetros, se encontra repleto não com um nem dois, mas 11 ensaios, todos escritos com uma mini caligrafia. Ele
teria Isso sido aqui é um dobrado em um intrincado minúsculo do origami para ser minúsculo. contrabandeado para uma prova. E ao virar, você encontra um caractere confucionista, I, que significa integridade. A galera era bem debochada. As consequências de ser pego colando nos exames Keju eram Isso claramente aqui é mais extremo, até severas do que preso. repetir de ano. Um dos casos mais infames é o de Tang Yen, um famoso poeta e artista, e do seu amigo Xu Jing. Sim. Em 1499, a dupla supostamente subornou um oficial, Cheng Minzheng, para conseguir respostas antes de fazer o exame imperial. E como é que eles foram pegos? Bom, quando uma questão deixou todos os outros alunos completamente perplexos, de maneira muito suspeita, essa dupla tirou nota máxima em todas as respostas. E em vez de serem aceitos na corte como altos funcionários, eles foram submetidos a interrogatórios brutais até confessarem. Depois foram destituídos de suas Tomaram qualificações pressão. e por fim exilados. Enquanto Tang Yin continuou criando arte e poesia renomadas em solidão, Xu Jing passou o resto da vida em sofrimento, aguardando um perdão antes de morrer com apenas 35 anos. Moral da história: se você for fazer exames imperiais, é melhor não tentar comprar o examinador. Melhor não, né? Voltando aos dias atuais, essa dupla não tão dinâmica da Universidade de Kentucky arquitetou o oposto de um plano elaborado para colar. Em 2017, Henry Lynch e Troy Keeper foram pegos literalmente rastejando pelos dutos de ar para roubar provas. Parece missão impossível. Gente, eles foram Aliás, roubar a foi impossível prova. mesmo. Por volta das 2 horas da manhã de uma quarta-feira, Henry, de 21 Gente, anos, tem história entrou aqui pelos que parece dutos do coisa teto de do prédio da filme. faculdade, desceu até a sala do seu professor de estatística, o Sr. Kane, destrancou a porta para o seu amigo e eles começaram a trabalhar. O crime parecia perfeito, certo? Errado. A dupla esqueceu de olhar uma coisa: se o professor ainda estava por perto. Em poucos minutos ele voltou e encontrou a porta do escritório trancada e ameaçou chamar a polícia. Ele ainda estava lá trabalhando até tarde. Os dois ladrões saíram correndo, permitindo que o Sr. Kane visse bem os seus rostos. Eu tinha saído, botado o capuz na cabeça, eu tinha saído correndo. De 8 missões impossíveis, acho que ele não ia ficar impressionado com esses dois idiotas. A dupla foi acusada de furto qualificado de 3º grau, o que na minha opinião parece bem severo. Uma colega deles argumentou que eles deveriam fazer a prova 3 vezes. E convenhamos, para um trabalho de estatística, talvez essa fosse a pior punição. Amigo, não teve chance. Então é isso, ficamos por aqui com o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de estar deixando seu like, se inscrever no canal, pois é muito importante pro YouTube entender que tu gosta desse tipo de vídeo. Fui te espero aqui amanhã. Tchau, obrigado, beijo!